Tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Folha Educativa, que se inicia nessa segunda-feira, aí, hora marcada, às 2 horas da tarde. Estamos aí todos novamente aqui juntos, né, com os temas abordados que vai agregar ao nosso desenvolvimento aí educacional, humano, né? Nós vamos estar, sim, sempre falando, trazendo aqui novidades, convidados que vão trazer informações, que vão nos orientar, que vão nos ensinar, que vão fazer a gente refletir sobre como estamos andando aí pela vida, né? Estamos aqui, então, hoje, para falar de um tema dentro do mês da mulher ainda, né? Mas antes da gente iniciar e eu falar desse tema, eu trouxe uma frase que eu achei que tem a ver um pouco com o que nós vamos falar aqui. Porque antes de tudo que nós vamos falar da questão do tema aí, que eu não quero falar ainda, ela tem a ver um pouco com a gente, né? Um pouco não, acho que tem que ter a ver tudo com a gente. O que a gente decidiu ser, o que a gente é, o que a gente representa. E estamos falando de mulher, enquanto nós mulheres representamos, né? Então nós temos que, sabe, sem medo de dizer, eu sou assim, eu gosto disso, né? Sem se preocupar muito o que os outros vão pensar, o que vão dizer. E aí eu achei essa frase e eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Mulher, o espectro de luz só brilha por você mesma. Então, seja você. Tema de hoje é que é muitíssimo importante, vai falar sobre a moda inclusiva e o feminismo. É um prazer enorme compartilhar um episódio aqui durante o mês da mulher, esse momento de celebrar as conquistas. Quais foram as conquistas que as mulheres têm alcançado, né? O que elas vão alcançar ainda mais? Comemorações somente? Não, vai muito mais, sabe, muito além disso. Mulher é uma oportunidade de refletir, não sei se é por questões que mulher, ela é pura emoção, né? Ela tem uma pegada assim da importância da igualdade, de buscar essa igualdade entre os gêneros, de uma forma geral. Ela vai trazer uma representação de valorização das pessoas. A mulher sempre tem buscado e tem ido à frente e lutado por isso. E a nossa convidada não é nada diferente disso, né? A nossa convidada hoje, em especial, se chama Suzana Elias Azar. Boa tarde, minha querida. Essa daqui que está aqui hoje é uma jornalista especializada no estilo de vida, de moda, com mais de 25 anos de experiência na área da comunicação, assessoria de imprensa. Suzana também é cofundadora da marca de uma moda aí santista, que eu amei o nome, legal, 10 esse nome, Anarquia de Vestir, e que se destaca com grandes propostas do corpo livre, de você ser livre, que foi aquilo que eu falei, e até a frase que foi dita, eu escolhi pensando nisso. Temos que ser livre de poder se nos posicionar, livre de podermos pensar
Existem locais e ocasiões que a gente pensa, quando pensamos e colocamos aquilo para fora, nossa, vem todo mundo, Montaré, você não pode pensar dessa forma, está errado, e não. E ela trouxe isso, uma anarquia de vestir, ela compartilha aí com a Adriana Seixas, com quem criou a marca, né? E um sinônimo de moda inclusiva e feminista. Uma carreira construída em São Paulo e Santos, ela traz uma perspectiva única de moda e o feminismo. Também representante local do Fashion Revolution no Brasil para Santos e região, e é voluntária de diversos trabalhos coletivos e instituições que trabalham a moda sustentável e responsável. Boa tarde, minha querida. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada Amei mesmo. o convite. Quero me apresentar. Vai, né? se apresenta e aí, aqui. Já vou fazer a minha audiodescrição também, porque quando a gente fala em inclusão, todos esses detalhes a gente também precisa pensar. Então, eu sou Suzana Elias Azar, eu sou uma mulher branca, de cabelo branco raspado, eu uso óculos, eu estou com brincos de alfinete feitos por mim mesma, colar de pérola e um vestido com estampa da Frida Kahlo. Né? Eu costumo dizer que eu sou ativista, feminista, jornalista, especializada em moda e estilos de vida, mas o principal é ser essa coisa do ativista, né? Porque isso, assim, quando eu prestei jornalismo, que eu tenho 30 e poucos anos de formada em jornalismo, né? A gente ainda estudava o jornalismo com aquela ideia de conseguir transformar o mundo. Sim. Né? Jornalista tem muito essa questão. E muitas vezes as pessoas não entendiam na época, assim, por que eu gostava tanto de moda. Porque era meio um paradoxo. Como é que é uma pessoa que é jornalista, que quer transformar o mundo e gosta de moda? Né? Só que moda tem tudo a ver. Né? Eu posso ser feminista e usar a moda para transformar o mundo num lugar melhor para todos. Porque o feminismo, o que a gente quer é que todos sejam iguais. Né? Independente de gênero, de tudo. Não é? Né? Que todo mundo viva dignamente. Né? Então, isso norteia a minha vida desde sempre. Né? E geralmente as pessoas não entendem, mas eu acho que se eu começar com uma frasezinha da Simone de Beauvoir, fica facinho a gente entender a relação da moda com o feminismo. Tá? Tem uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma das minhas ídolas. Tá? Eu li o livro dela, O Segundo Sexo, que é um livro complexo. Foi escrito em 1949, foi o primeiro livro feminista que eu li, tá? Eu tinha 12 anos. Aí, quando eu li, eu falei assim, gente, eu já era feminista, porque eu tenho um caso que eu conto, o pessoal dá muita risada, que assim, eu sou descendente de família de árabe. E para a família árabe, né, o destino da filha mulher, praticamente a opção é o casamento. Verdade. E aí eu fui num casamento na igreja ortodoxa lá em São Paulo, com a minha família. E aí meu pai virou para mim no meio da cerimônia e falou assim, isso há 10 anos. Ai, não imagina a hora que você crescer, ficar adulta, você casar, e eu entrando nessa igreja com você. Aí eu olhei para a cara dele e falei, não, mas eu nem sei se eu quero casar. E se eu casar, não vai ser nessa igreja. Por que não? Tem uma frase que eu não concordo. Eu não posso casar num lugar que tem uma frase que eu não concordo. Qual era a frase? O homem é a cabeça do casal. Aí eu falava, não é a cabeça do casal, né? Deus fez a mulher, a história que conta é que a mulher foi feita da costela. A costela é para mostrar que é paralelo, se é igual, né? Então, eu já era feminista, eu já era uma criança feminista. Aí, quando eu li o livro da Simone de Beauvoir, eu me encontrei mais ainda, e aí eu fiz uma escolha de vida, né? Tudo que eu fizer na minha vida, porque eu acredito naquilo que o Paulo Freire falava, que a sua fala tem que conectar com a sua ação e com o seu sentimento. Sim. Senão acaba virando uma mentira, uma máscara. Ou senão acontece uma turbulência aí, né? E as pessoas ficam sem saber o que são, como que é. Exatamente. Elas ficam, né, numa tempestade aí. E a Simone de Beauvoir, ela tem uma frase que diz assim, quanto menos eu me reconheço em meu corpo, mais me sinto obrigada a me ocupar com ele.
E é isso que geralmente o patriarcado, o capitalismo faz e usa muito a moda. A moda é a filha predileta do capitalismo, gente, do patriarcado. Por quê? A moda dita de tendências geralmente inatingíveis e a gente corre atrás para tentar se encaixar nesses padrões. Sendo que, na verdade, a gente deveria usar a moda a nosso favor para destacar quem a gente é. Até tem uma influenciadora, a Marcele Paulino, que ela é de Santos, só que ela mora em São Paulo. E ela trabalha muito essa questão, ela é consultora de moda, mas ela fala muito em cima do autoconhecimento, né? E aí ela até tem um projetinho que chama Elegante Sem Preto, porque geralmente as pessoas acham que o preto é muito elegante, quer usar o preto. E ela tenta quebrar essa regra, mostrando, não, você não precisa necessariamente usar preto para estar elegante. E é uma das coisas que ela defende muito é isso, seja você, né? E use a moda para destacar quem você é, para sua imagem ter a ver com o seu eu profundo. E é muito nisso que eu acredito também. E aí a hora que a gente vê uma frase, né, como essa da Simone de Beauvoir, a gente entende por que geralmente meninas, desde cedo, se preocupam tanto com a questão do corpo. A aparência, né? A aparência. E o quanto isso é cultural. Né? A gente, desde pequena, a gente é ensinada que menina tem que sentar corretamente, né? Tomar cuidado com isso, com aquilo, vai logo cedo, aprende a ir fazer unha com a mãe no salão. Não que não seja legal ou que não é para fazer isso. Mas é que a gente entenda o quanto isso é uma questão cultural, né? E que a gente trabalhe isso de uma forma que seja legal para a pessoa, ao invés de causar traumas, né? Então, a gente tem uma questão grande de... A gente vive num mundo cada vez mais sedentário, com comida super industrializada, né? Então, a gente tem muita gente com obesidade, né? E, assim, ser obesa não é um pecado, não é um defeito, e nem sempre é porque a pessoa come muito. Existem 1001 fatores para uma pessoa ser obesa. E muitas vezes a pessoa obesa, às vezes, é mais saudável do que uma magra. Sim. Né? Só que isso as pessoas não enxergam. O gordo, ele é sempre visto como aquela pessoa desleixada, que não se cuida, que não se ama, né? E não é bem assim, gente. Vamos lá. E a pressão sobre as crianças acima do peso é ainda maior do que para as outras meninas, principalmente meninas. O menino também sofre o bullying quando é gordinho. Geralmente muito. Sofre sim, bastante. Mas para a menina é um peso muito maior. Ela tem que estar sempre linda, maravilhosa. Será que é assim, né? Então, é mais ou menos isso. E aí... e eu quero contar uma outra coisa para a gente analisar também o quanto é cultural. Eu fiz faculdade de jornalismo em Santos, na Unisantos, na época que ainda era Neuclides da Cunha. E eu fui presidente do diretório acadêmico de lá. E eu sempre gostei de moda, desde jovem. E aí as pessoas olhavam e elas não conseguiam entender como é que a presidente do diretório acadêmico gostava de moda. Porque no imaginário das pessoas, aquela pessoa que é ativista, ela vai ser desleixada, né, feminista, movimento estudantil, ela não vai se cuidar. Ela vai se usar qualquer roupa, né? Qualquer trapo, tá bom. Não é isso. Gente, eu sou feminista, eu me defilo, tá? Isso não é... Ai, meu Deus. Não é fator decisivo, tá? Cada um faz o que quer com o próprio corpinho. Mas tinha aquela coisa, eu usava uma roupa moderna que o povo achava que não tinha a ver com ser uma líder estudantil. As pessoas queriam que eu me vestisse riponga totalmente. Só que não era minha vibe. Tem hora que eu sou borro, que eu quero um vestido. Mas, geralmente, eu sou urbana e acompanho moda. Então, todas essas questões são muito mais culturais, né? E a gente aprende como se fossem verdades absolutas. E não são. E aí, assim, foi na faculdade de comunicação da Unisantos que eu conheci a Adriana Seixas, que hoje é minha sócia. Então, nós somos amigas há 35 anos. E um dos fatores, ela estudava publicidade e propaganda, eu estudava jornalismo, a gente entrou no mesmo ano na faculdade e a gente se identificou logo na primeira semana de aula. E a moda foi um quesito em comum,
Porque a pessoa olhava, a maioria dos estudantes, aí olhava para mim, olhava para ela, eram as duas mais diferentes no estilo. Então, isso acabou também aproximando a gente, né? Eu acabei assim, eu sempre quis ser jornalista, desde que eu tinha 4 anos de idade, sempre gostei muito de moda. Quando eu entrei na faculdade, em 1990, os cursos de moda estavam começando no Brasil. Então, não cheguei a considerar estudar moda, até porque eu tinha muito forte que o jornalismo era aquilo que eu queria. Tipo, 2 anos depois que eu estava na faculdade, uma amiga minha de São Paulo foi estudar moda na Embi Morumbi. E aí ela me mandava mensagem quase toda semana. Volta para São Paulo, vem estudar moda, porque os debates da faculdade eu só lembro das conversas que a gente sempre teve. Eu falei, não, né, escolhi o jornalismo, vou trabalhar com jornalismo, qualquer coisa eu me especializo em moda. E foi o que acabou acontecendo. Depois eu fui estudar, aí eu fiz né, especialização primeiro em negócios na moda, na Embi Morumbi, e depois em jornalismo de moda e estilo de vida. Que eu fui da primeira turma dessa especialização. Tive sorte de ter professoras maravilhosas, incríveis, né? E direcionei, aí acabei indo para a assessoria de imprensa, atendi muita marca de moda, tá? Desde Hering, quando o Hering ainda era o básico do Brasil e não tinha loja própria. Atendi Timberland, Mizuno, Topper, Rainha, Vans. Todas as marcas que eram da Hering na época, tipo Desarme, Omino, a PUC de moda infantil, né? E muitos eventos na área de moda. E aí nessa, 2010, a gente começou a atender o Fast Quente Plus Size, que na época ele foi o evento pioneiro de moda plus size no país. E ele começou quando, mais ou menos? 2010. Tá? Ele foi criado pela Renata Poscos, que também é jornalista. E ela acabou criando o evento Fast Quente Plus Size. Outra jornalista que também tem um negócio enorme de moda plus size, que é de Santos. Tudo jornalista. Tudo jornalista. Só que a Flávia Duran, ela é daqui de Santos, só que ela mora em São Paulo. Ela tem hoje a maior feira de moda plus size do país, que chama Pop Plus. E a Renata, em 2010, a Renata criou o Fast Quente Plus Size. E eu trabalhava na assessoria de imprensa, que foi atender o evento para ela. E ali, convivendo com os modelos plus size, vendo aquele mercado, foi que eu fui trabalhar minha autoestima. Porque eu sou de família árabe. Árabe gosta de mulher mais gordinha, mais cheinha. Então, eu sofria bullying da minha própria família por ser magra. Ao contrário, né? Era ao contrário. É lógico que o bullying que eu sofria é muito menor do que uma pessoa gorda sofre. Eu sei disso. Mas aí, tipo, eu era aquela que eu achava que realmente ninguém ia olhar pra mim, porque era isso que eu escutava dos meus primos, da família inteira. Ai, homem quer mulher que tenha carne, né? Eu vou dizer, homem quer uma mulher que enche a cama inteira, né? Então, eu usava, né? Gostava de moda, escolhia minhas coisas. Bem aquela história cultural, né? Cultural, porque... exatamente, né? E aí, quando eu fui convivendo com elas, conversando, e que eu vi o quanto era importante o trabalho de autoestima que elas faziam com elas mesmas e uma ajudando a outra, aquilo mudou a minha vida, a minha visão. Porque aí eu fui trabalhar a minha autoestima. Falar, não, eu não preciso ser gorda, eu não preciso ser magra, eu posso ser quem eu quiser ser, né? Eu tenho o biotipo magro, eu não tenho que me forçar a engordar, como eu tenho quem tem um biotipo maior, não tem que se obrigar a emagrecer, né? O importante é cuidar da saúde, né? E são coisas diferentes, então... E aí, nessa época, foi que eu cheguei à conclusão, porque eu comparava meus exames de sangue com elas, as modelos gorda ou com a Renata, e, tipo, eu tinha muito mais problemas nos meus exames do que elas, né? Então, esse estereótipo de que a pessoa gorda tá sempre comendo isso e aquilo, né? E só comendo besteira, não também é cultural. Às vezes você tem uma dieta até super bacana, bem, né? Segue nutricionista. Bem equilibrado, bem equilibrada, mas é o seu tipo físico, é biotipo, gente. Então, isso pra mim foi muito forte do plus size. E aí, assim, eu acabei, né, trabalhei um tempão com assessoria aí há 9 anos, vai fazer 9 anos em maio.
Eu fiz faculdade aqui em Santos, mas eu sou de São Paulo. Eu voltei para São Paulo, fiquei trabalhando lá com assessoria. E aquela coisa, eu e a Adriana, a gente sempre amigas, ela fazendo bijus, isso e aquilo, né? Às vezes eu usava, comprava biju dela, ela tem clientes ainda daquela época, tem mais de 20 anos que ela faz bijuteria. E aí, há 9 anos atrás, assim, cheguei num momento que eu só trabalhava na vida, na assessoria, eu tinha um dia a dia muito estressante. Imagino. Aí tava ficando doente, falei, gente, chega, eu vou morar em Santos, que Santos é um lugar que eu gosto. E lá eu sei que eu tenho mais qualidade de vida, né? Porque qualquer coisa eu pego e vou caminhar na praia. E aí eu vim, tem 9 anos. Aí tem 9 anos que eu estou, né, conversando com a Adriana. Adri, vamos montar a nossa marca. A gente tem uma visão tão diferente de moda, você já faz as coisas. Porque em 2002 eu cheguei e vim para Santos, a gente ficou 4 meses. A gente montou um negócio que era muito moderno para a época, que chamava Chiquita Banana. Porque um dos apelidos da Adriana é Banana. Então era Chiquita Banana. E a nossa proposta era de consultoria de moda e customização de peças de roupa. Que legal. Isso lá em 2002. A gente já propunha para as pessoas, ó. Na mídia mesmo começou a vir quando a questão da obesidade, da moda, inclusive. Por volta de 2010, começou com um evento. Como que é o nome que se fala? Customização. Começou a vir quando, mais ou menos assim? Início dos anos 2000, teve uma época que bombava a customização. Tanto que quando eu atendi a Hering foi ser patrocinadora São Paulo Fashion Week. E o espaço da Hering, numa das edições do São Paulo Fashion Week, foi uma oficina de customização. Então, tinha as camisetas, tinha vários aviamentos que você ia e customizava ali a sua camiseta. Então, você saía com uma camiseta... Sabe por que eu tô te falando isso? A minha mãe era costureira. Ah, maravilha! Só que eu nunca levei jeito. A minha mãe brigava, ela pedia pra me ajudar em alguma coisa, eu sempre fazia alguma coisa errada. Então, eu brincava assim, não tinha essa habilidade. Já minha outra irmã já tinha. Mas eu gostava de ficar inventando as coisas. E aí eu lembro que eu tava te falando, eu manchei, acho que foi a barra da calça, mas tipo assim, da canela acima, assim, na canela pra baixo, eu manchei. E eu gostava daquela calça e tal. Aí minha mãe falou assim, do jeito de cortar e fazer uma bermuda. Aí eu falei, não, mas eu queria usar ela como calça. Um belo dia ela foi jogar, não sei se foi eu não lembro se era um negócio de cortina ou era um negócio de renda, que eu fiquei olhando, eu peguei a renda e falei, mãe, não dá pra gente, falei bem assim, não dá pra gente fazer uma gambiarra, bem assim, colocar o negócio aqui que vai tampar e não vai ver a mancha. Aí você não tira, não corta, aí fica um enfeite. Tá, vai ficar só esse negócio aí embaixo? Eu falei, vai. Aí a gente pega outro pedaço e põe aqui do lado, sabe, na lateral. Menina, todo mundo perguntava aonde que, na época, eu morava o quê? Na cidade de Náutica, eu era adolescente, igual a minha filha ali. E perguntaram pra mim, onde se comprou essa calça? Mó da hora. Eu fiquei pensando, da hora. Mó legal, deve ter pago mó caro, né? Da grife. E não foi algo assim que, tipo, uma ideia que veio pra tampar o que tava com o dever manchado, né? Mas olha que lindo, você já é uma pessoa... Isso que eu te perguntei, quando foi, porque eu lembro que eu vivia fazendo essas coisas aradas e a minha mãe falava, tu para de ficar inventando. É maravilhoso, essa coisa do customizado, você pegar a sua própria roupa e recriar, mudar, colocar retalho, um pet, bordar, é muito bacana, porque assim, a moda mais sustentável, a peça de roupa mais sustentável que existe... é a peça de roupa que já existe, né? Não é à toa que a gente vê com essa questão do fast fashion, problemas seríssimos de meio ambiente, por exemplo, como o do deserto do Atacama, né? Que é o lixão que é visto do espaço. Nossa. De roupa, e são toneladas de roupa, né? Por quê? Porque a gente tem essa cultura do fast fashion de incentivar que você troque de roupa. Compre sempre. Sempre se aquilo. Só que se você... tem uma roupa que você gosta e que é de boa qualidade, ela vai durar se você cuidar dela, né? E aí, assim, eu cansei do visual dela hoje. Por que eu não pego grafito? Tem gente que é bom pra pintar, né? Sabe aquela cera humanazinha ali? É. Deixa eu ver, ela não tá, né?
Ela pegou um tênis da All Star. Ó, já amo. Tênis da All Star. E aí, quando eu cheguei em casa, tava lá em cima da mesa. Aí fiquei olhando, ela pintou, fez um negócio, lá, parecia um espaço. Ficou muito legal. Eu falei, nossa, se a All Star vê isso, quem sabe compra até a imagem aí, que criar outros tênis. Tanto que tem várias marcas, como a All Star, a Vans, não sei o que às vezes contratam artistas para criar linhas específicas, aquelas edições limitadas. Sendo que você pode fazer isso na sua casa, com tênis que você já tem, né? Então é muito importante essa sua colocação. E é importante a gente saber que tem que incentivar a criança que já pensa assim, a adolescente, né? Porque isso vai fazer diferença, ela vai consumir de uma outra forma, mais consciente. Então, assim, a roupa não é feita para ser jogada no lixo. Ela é feita para vestir. Não tem como, assim, a gente não pode sair pelado na rua. Você vai preso. Né? Então, não tem como ninguém dizer, não me preocupo com a moda, não quero saber. A partir do momento que você tem que se vestir, alguma ligação com a moda você tem, né? E será que não é legal a gente trabalhar de uma maneira mais bacana? Então, vou ser mais consciente, eu vou procurar quem faça, eu vou procurar marcas locais, né? Gente, a região da Baixada Santista tem muita gente bacana fazendo uma moda mais consciente. Tem de vários jeitos, com tecidos mais modernos, que são ecológicos, com tecidos feitos de outros tecidos que foram reciclados, né? São várias, eu poderia falar várias marcas aqui de uma vez só, numa tacada só para vocês. Porque realmente a Baixada Santista tem essa pegada muito forte. E que vai ao contrário do fast fashion, né? Então, que a gente fala que é um slow fashion, que é a nossa proposta na Anarquia também, de fazer o slow fashion. Então, muita gente cobra assim, vocês não têm novidade toda hora. Mas eu não vou ter novidade toda hora, porque se eu for criar coisa nova o tempo todo, eu vou estar incentivando que as pessoas comprem mais do que elas conseguem usar. Então, a nossa proposta é fazer uma moda, primeiro lugar, com tecido bacana, trabalho justo, pagando bem a costureira, porque, gente, costureira é tudo, tá? É tudo de bom, valorizem. Tem familiar que é costureira, porque tinha uma época, né, que a gente não dava valor, tipo, mãe costureira. Eu escutei muita gente lá me falar isso. Eu não queria, eu falava, eu não vou ser costureira, né? Ou senão a própria família, se vão valer os parentes, queria que ela costurasse, não ganhasse nada por aquilo, né? Porque tipo assim, é sua obrigação costurar. E não é um trabalho. E é um trabalho que tem que ser muito bem remunerado, né? Porque é fundamental, você não vai sair na rua sem roupa, você precisa de roupa para vestir. E quem faz a roupa é a costureira, né? Então, e aí, assim, algumas coisinhas que é legal a gente começar a se ligar. E, por exemplo, como eu estava conversando antes com você aqui, né? Gente, a blusinha de R$10, ela nunca vai ser uma moda justa nem sustentável. A conta não fecha, é impossível você comprar o tecido, você pagar bem uma costureira e você fazer um produto que custe R$10 para o consumidor final. Alguém saiu perdendo. Geralmente é a costureira, tá? Infelizmente a gente tem visto cada vez mais casos no Brasil, principalmente, também, né? Mas em todo o mundo, de trabalho análogo à escravidão, que é o nome que a gente dá hoje, né? E na indústria da moda é muito grande a porcentagem de costureiras, né, que não são dignamente remuneradas. Esse é um problema muito sério. Outra dica, gente, tem costureira no bairro? Vai lá, compra o tecido, manda fazer sua roupa. Né? Quando eu era adolescente, não tinha tanta fast fashion, né? Eu nasci em 1970, então, tipo, eu cheguei a fazer várias roupas minhas em costureira. Era isso mesmo. E é muito bacana essa coisa de você ir na casa, você escolhe o modelo que você quer, você vai ver o tecido que você quer. A gente criava, né, a roupa. Exatamente. Eu queria
um short, mas o short, eu não queria aquele short assim, curto, queria um pouquinho assim. Aí a pessoa desenha, você quer um pouquinho largo, que seria um short meio social, né? Que depois foi vindo aquela moda, né? E aí hoje tem aí shorts sociais e tal. Sim. Porque a gente pedia um pouquinho, né? Então, assim, a gente criava. A gente criava. E tinha essa outra relação, né? Então, assim, é lógico que eu sei que uma boa parcela da população precisa consumir das grandes redes de varejo. E tá tudo bem, não se sinta culpado por isso, tá? Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade extremamente desigual. Bastante. E quem faz uma moda mais sustentável, mais consciente, não consegue competir com o preço das grandes varejistas. Até porque é uma estrutura totalmente diferente, né? Por exemplo, uma Shein, ela pode lançar modelo toda semana, né? Ela até... Quem é pequeno, não. Né? Mas às vezes você vai descobrindo e fazendo parcerias. Então, a minha vizinha, ela faz crochê. E eu já sou boa para pintar. Por que a gente não une de repente? Ela coloca o crochê na blusa que eu tô pintando, ela põe na manga um crochê. Sabe? E assim começa. Você lembra a moda quando surgiu dos biquíni? Sim. Aí, eu lembro que eu via biquíni, que minha mãe chegou a fazer biquíni. Eu lembro que tinha uns biquíni, um biquíni simples, né? De tecido, tal. E aí começou a vir uns detalhezinhos de crochê. Ou era aqui no meio da alcinha, sim, né? E começou pequenos detalhes, até depois vir totalmente biquíni forrado com crochê. Né? Foi aquela coisa de evolução. E isso geralmente começa desse jeito, como a gente está falando. Você criando dentro de casa, né? É muito bacana. Mas eu falo demais, vocês já repararam, eu vou deixar ela me perguntar, porque nós estamos... Não, você foi falando e eu tava até cheguei a olhar, né? E aí, eu queria que, assim, para as pessoas entenderem que nós falamos assim, a moda inclusiva e falamos do feminismo. O feminismo dentro da indústria da moda, vamos fazer bem essa diferenciação para as pessoas entenderem. E a questão da inclusiva, né? A inclusiva a gente até comentou alguma coisa, né? Da respeito, mas tentar colocar bem essa diferença, assim, para quem está nos ouvindo, assistindo. Sim, conseguir entender melhor. Conseguir entender melhor. A indústria da moda, ela, apesar de 75% dos trabalhadores da indústria da moda serem mulheres, sim, ainda é uma indústria muito machista. Por exemplo, você analisa as grandes marcas de luxo, tá? Da alta costura. Praticamente não tem mais nenhuma grande marca que tenha estilista. Até a Donatella Versace está se aposentando. Depois de 18 anos tocando a grife, a Versace, né? Da família dela. As outras grandes casas, Chanel, é homem. Então, você vê assim, a mulher é aquela que faz, ela é a costureira, né? Hoje a gente tem quem que a gente possa falar? Uma Stella McCartney. É praticamente uma das únicas, né? Do momento atual. Antigamente a gente já teve Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, né? Mas nem essas casas que foram fundadas por mulheres andam trazendo designers mulheres. Então, isso é uma coisa muito importante da gente analisar. A moda, geralmente, ela é feita para mulheres, por mulheres, mas ela é dominada por homens. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa refletir bastante e começar a buscar mudança, tá? Na moda inclusiva, a gente não fala só da moda para o plus size, tá? Geralmente, quando a gente fala na moda inclusiva, a gente fala também da moda para pessoas com deficiências, né? Porque um cadeirante, a roupa que um cadeirante usa, ele precisa de facilidades que geralmente a pessoa que está fazendo a roupa não pensa. É verdade, né? Você começou a falar agora, eu fiquei aqui pensando. Todas as dificuldades que um cadeirante tem, por exemplo, de ir ao banheiro, né? E sem falar que alguns usam sonda.
Exatamente. Né? Então, tudo isso é uma coisa que a pessoa cega. Necessariamente alguém tem que escolher a roupa para ela? Não. Hoje, né? Existem pequenas ações que ainda custam um pouco caro, mas em São Paulo tem uma marca, por exemplo, que todas as peças dela, ela coloca também em braille. Então, as informações daquela roupa, a pessoa que é cega, ela toca ali e ela sabe que modelo é aquele, se é uma camiseta, qual é a cor da camiseta, qual que é o tamanho. Nossa, muito importante. É muito importante. E às vezes são coisas simples. Um zíper que você coloca num lugar estratégico para o cadeirante abrir a roupa, já facilita para ele. Ele vai ser mais independente. E aí a gente volta num outro ponto que tem a ver também com o feminismo e o quanto a moda é machista. Roupa para homem mudou muito pouco, né? Durante os séculos. E assim, roupa masculina sempre teve bolso. Né? É verdade, As jaquetas, né? Com bolso, blazer, camisa com bolso, tudo com bolso. O quê? Pra quê? A mulher não, a mulher tinha que carregar bolsa. Depois começou a vir bolsa em roupa feminina. Será que... Por quê? Porque assim, o homem tinha que ser funcional. Ele tinha que ter o bolso, porque ele tinha que guardar aquilo que ele precisava. A mulher, ela não tinha que ser funcional, porque a mulher, ela tinha que ser a bonitinha lá, arrumada, exibindo as unhas bem feitas, a bolsinha, né? E chapéu, exatamente, esse tipo de coisa. Só que a vida não é assim. Sim. Né? E aí, a hora que você pensa, por exemplo, na importância da Chanel, que é uma figura controversa, mas o que foi a grande sacada da Chanel? Em 1920, década de 20... Estava acabando a Primeira Guerra Mundial, né? Os homens tinham ido para a guerra. Sim. O que ela fez? Ela pegou peças do guarda-roupa masculino e levou para o guarda-roupa feminino. Porque as mulheres tinham que trabalhar, porque estavam em guerra, os homens estavam guerreando, ia parar a vida comum, as coisas. Não, todo mundo tinha que trabalhar. Precisava ter o sustento. Precisava ter o sustento. Então... Vamos deixar de usar aquelas saias volumosas, isso e aquilo. Vamos usar uma coisa mais fácil, até para poder pegar um metrô, né? Na Europa, um ônibus, isso e aquilo. Então, veio as calças para mulher, né? Então, é aos pouquinhos que a gente vai quebrando isso. E tem um paradoxo muito grande, né? Você ter toda uma indústria que é voltada para a mulher, que a grande parte do consumidor é mulher, só... que ela não é feminista, né? Os cargos de direção ainda estão na mão dos homens. Sim, verdade. Né? E essa questão do inclusive é muito importante a gente bater na tecla, que às vezes são mudanças muito pequenas, né? Que você pode fazer numa peça de roupa e que não vai carecer tanto. Na Anarquia, a gente ainda não conseguiu chegar nesse estágio, mas é o nosso próximo passo. Né? Então a gente começou, porque também não é uma coisa para ser feita de qualquer jeito. Tanto eu quanto a Adriana, a gente tem uma coisa muito assim: se é para fazer, eu vou fazer bem feito, senão não faço. Fica onde a Anarquia? Então, nós não temos um local próprio por enquanto. O nosso mini ateliê, por enquanto, é na minha casa, em Santos. A gente participa de uma ou outra feira, mas a gente está no Instagram, então dá para pedir pelo Instagram, pelo WhatsApp. A nossa ideia é um dia ir para um casarão, montar um ateliê, um espaço cultural que a gente consiga fazer, que tenha um ateliê, mas que a gente faça rodas de conversa sobre moda consciente, que a gente faça oficina de customização. E vem para São Vicente um pouquinho, né? Fazer aqui no... Então, eu faço muito trabalho voluntário em São Vicente, tá? E no próximo sábado, dia 29, a gente vai estar com a Anarquia de Vestir no desfile no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, junto com outras marcas, todas elas de moda consciente. E de manhã vai ter oficina de customização com uma moça que é daqui de São Vicente, que faz um trabalho incrível na Vila Margarida. Nossa, e ela vai trazer a oficina de customização aqui para o Instituto, né? E aí, a Anarquia de Vestir, a Doralice Macramê, a Super Cicla, que são marcas todas com proposta também de uma moda mais consciente. Estaremos
participando, né, desfilando os nossos looks. Então vai ser uma oportunidade também do pessoal conhecer mais. Eu queria contar... Deixa eu só perguntar uma coisa. Vai precisar fazer inscrição com antecedência para ir? Não. Para participar da oficina, por exemplo? Não. Sobre a oficina, eu não tenho certeza. Né? É melhor confirmar direto no Instituto. Mas é assim, no dia, é só chegar lá, começa às 11 da manhã a oficina. E o desfile é no período da tarde, vai começar umas 2 da tarde, mais ou menos, o desfile. Eles pedem que doe um material de limpeza para o próprio Instituto e alguma coisa para uma ONG que cuida de animais. Então, alguma coisa de mercado pet. Tá? Porque é a Proteloucas, que é a ONG que cuida de animais, que vai ser favorecida com os produtos pets. Então, a gente tenta unir tudo. Nossa, vai ajudar tudo ali, né? Vai ajudar um pouco de cada... Né, que nem os pets aí, exatamente. Né? Quantas ONG aí precisando de ajuda. Né? E isso é muito bacana. E isso a gente vê também, assim, a força da comunidade, né? Sim. Nossa. Né? Já fiquei curiosa, né? Eu vou ser sincera, vou estar aqui pensando, minha agenda, será que dá para mim? Porque é muito interessante essa aprendizagem, que nem eu te falei. Minhas roupas duram muito. Né? E a gente fica assim, o que eu faço com ela? Todo mundo vai falar, só tem essa peça de roupa, né? É isso que vão falar, né? E não vai jogar fora? Exatamente. Então vamos recriar. Ótimo. Inclusive, a nossa proposta, na Anarquia, a gente recebe peças de roupa de pessoas. Às vezes a pessoa nem quer mais dar para ela usar. Mas como vocês fazem customização, vocês consertam, muda o visual, tudo. Então, assim, em vez de eu jogar fora, eu tô dando pro acervo de vocês para vocês fazerem outras peças, né? Então, legal, bom. É bem bacana isso. E, assim, por exemplo, começou assim, a minha irmã, uma das minhas irmãs, né, me trouxe umas peças de roupa, que era até da sogra, que já é falecida, não sei o quê. Uma jornalista especializada em moda de São Paulo, Yuko Suzuki, eu te amo. Pode mandar os beijos. Ela trabalhou muito tempo na indústria têxtil, antes de trabalhar com jornalismo de moda, e ela tinha, sabe as cartelas de tecido e de renda? Ela doou pra gente, que nós vamos preparar produtos pro Steampunk em junho, com as rendas. Tá todo mundo aí... em junho vai ter o evento do Steampunk, a gente vai estar lá. Em abril nós vamos estar na Frontaria Criativa, que é lá na Casa da Frontaria Azulejada. 17, 18 e 19 de abril, é no feriado da Páscoa. É bom que é feriadão, dá para ir ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado. Né? São vários expositores, cada um com uma pegada, não é só moda, mas é tudo artesanal. Né? E tem uma curadoria super bacana. E eu vou dar a notícia em primeira mão para vocês, gente. Ninguém sabe disso ainda. Teremos, nessa edição de abril, um desfile com as marcas de moda e de biju que estarão participando da Frontaria Criativa. E vai ser o primeiro desfile que a Frontaria Criativa realiza, que é um evento que já tem cerca de 8 anos, se não me engano. Tá? Então, a Anarquia de Vestir é uma das marcas que vai desfilar lá na Casa da Frontaria Azulejada. Em um dos dias, a gente ainda não definiu o dia, se vai ser na sexta ou no sábado, né? Mas durante o evento, e a proposta, a gente chamou, o convite foi feito para todas as outras marcas de moda, né? Então, vamos ver aquelas que estão dispostas, né, a participar do desfile. E a ideia, que é muito apegada da Anarquia, da maioria das marcas conscientes daqui da região, é de que, por exemplo, a Anarquia, quem a gente vai convidar para desfilar? Vai ser uns 5 looks, mais ou menos, que nós vamos desfilar lá. Os nossos amigos, os nossos Anarquia Lovers. Né? Sim. Então, porque assim, é super bacana o trabalho de modelo, a gente tem que valorizar o trabalho de todo mundo. Mas a gente gosta de trabalhar autoestima, né? E essa também é uma pegada de uma moda feminista, a hora que você dá esse apoio para a autoestima. Então, em vez de eu impor regras, de eu impor tendências que as pessoas não vão conseguir atingir o corpo da capa da revista,
Ou a influenciadora X que passa 500 mil Photoshop. Que, gente, a vida no Instagram é de mentira. É verdade. As fotos não são de verdade. Aqueles corpos lindos, maravilhosos. Aquela pele linda, É. toda preenchida, aquele batom que não Entendeu? E não é real. Então, aí a gente prefere valorizar, nesse momento, essas pessoas. Então, por exemplo, assim, Vitória. Eu quero desfilar. Vai desfilar pra gente. Né? Então, isso são pequenas... E ela você viu que ela é toda diferentona, Eu já né? vi mesmo, ela é minha cara. Ela tá com o uniforme. Se ela não tivesse com o uniforme da escola, você ia ver a Mas eu maneira bati o olho dela, quando de que ela ela entrou. cria. Às vezes eu fico olhando assim. Você vai desse jeito, com essa meia de abelha. Ai, eu adoro meia de abelha. Você vai com essa meia de abelha. Isso quando uma meia de uma cor e a outra de outra, com outro desenho. E eu fico olhando assim. E você percebe que eu gosto de analisar assim. Você vê que é o estilo da pessoa. É o estilo da Aquilo tá falando muito da pessoa. Quem Que ela moda é. isso, a moda Aquele coisa expressa quem livre. você é. Ser livre Ser daqui, livre. sabe? Não ficar totalmente. Porque você parece que fica acorrentado, né? Imagina uma pessoa que não consegue se expressar. Exatamente. Ou que pasteuriza, né? Quer usar uniforme. Todo mundo usa a mesma roupa. É muito mais legal você chegar num lugar e ninguém tem uma roupa igual a sua. É uma sensação única, gente. É maravilhoso. Né? Que nem os brincos, né? Você falou que fez. Eu fiquei, É aí eu não esse- tinha reparado. Ele é Aí de eu falei, alfinete. Aí você falou, eu que fiz? De alfinete. Ó, Ai, que alfinetinho, lindo. coloquei as pérolazinhas. Uma tendência que... Olha só, olha os detalhes aqui. Isso aqui é uma lojinha aqui pertinho da gente vende. Ó. Simples. E ficou tão bonito. Tava olhando. Só pra tu ver, eu não tinha reparado. Eu vi um brinco mesmo. Não tinha, aí quando você falou que fez, aí eu olhei os detalhes, aí eu vi que era um alfinete. Esse colar aqui que eu tô também é na arqueira de vestir. Ele é um colar de pérolas normal. Mas, por exemplo, essa concha, sabe o que era? Eu achei guardado em casa, que eu tinha comprado pra segurar guardanapo de tecido. Sei. Aí eu nunca tinha usado, tava guardado no armário. Nós batemos o olho nelas e falamos... Vai ficar lá lindo no colar de pérolas. Fizemos colar. Vendemos todos. Agora só existe esse que é o meu. Tá? Porque eu tinha pouca, eram 6, né? Uhum. De porta. Nós vendemos todos. Então, é muito. Eu gosto, né? Não tenho muita habilidade, mas eu gosto e eu vejo assim. Olha só, um negócio que tava lá, ocioso. Exatamente. Né? E aí você já transformou, não foi pro lixo. Não foi pro lixo, exatamente. Gente. Porque, né, gente, não tem onde jogar lixo, não existe fora. A gente tem um planeta só. O planeta que a gente vive é esse. Não dá para jogar o lixo fora, como a gente fala. A gente tem que cuidar dele, então a gente tem que reciclar o máximo de coisas. O máximo possível. Possível. Que aí entra na questão da roupa, né? Que tem a duração, isso e aquilo, né? Como você me falou. E que aí, assim, é legal passar pra frente. Aquela coisa que eu acho que o pessoal mais novo não pegou, mas a gente pegou, assim, né? Tipo, eu sou a mais velha, então... Mas eu recebia roupas das minhas primas mais velhas. Aí as minhas roupas passavam pra minha irmã, que passava pra outra irmã, né? E isso era comum. Era sempre assim. Eu lembro que eu reclamava porque eu não recebia. Porque eu era mais velha. Da minha que ia para as outras meninas. Ia para minha irmã, e da minha irmã ia para minhas primas, e assim por diante, né? Aí, gente, o quanto é importante a gente falar, porque a roupa dura, o tecido, ele é durável, né? Geralmente. E você tendo cuidado, você consegue que dura mais. Eu queria Ela quer mostrar da jaqueta, né? E aí depois a gente separou o vídeo. Do desfile. Do desfile. Ó, essa jaqueta aqui, que esteve no nosso desfile o ano passado. Olha os detalhes. Tá? É o seguinte, gente, a minha família sempre teve alguma coisa ligada à moda, fábrica, confecção de lenço, tecelagem. E aí, quando meu pai faleceu em 2023, a gente achou vários tecidos e várias coisas de acervo. Esse tecido dessa jaqueta era do acervo do meu pai,
E as cianinhas aqui também eram. Então, tudo que é novo nessa jaqueta é esse detalhe e os botões. E ela é única. A gente usou um pedaço desse tecido do que sobrou, o retalho, para fazer uma outra jaqueta com uma sobra de um outro tecido, né? Então, a gente tem essa pegada de tentar ao máximo reutilizar o que já existe, né? Que isso que é muito bacana. E sugestão de livro, rapidinho. Vai colocar o vídeo. Eu Eu vi um que você falou que ele tem uma linguagem bem mais simples, né? Ó, esse moda ativismo aqui, ó. Quando a moda encontra a luta, que é da Carol Barreto. Ele tem Acho que é essa câmera aqui, ó. para essa câmera. Ele tem uma linguagem acessível, tranquila, né? E é muito bacana. Ela é uma mulher negra, porque assim, todas as mulheres sofrem uma pressão estética absurda. Só que em cima da mulher negra é ainda maior. Porque o ideal de beleza aqui no Ocidente é visto como aquele que é o ideal, a mulher branca de cabelo liso. Né? Geralmente. Para a mulher negra acaba sendo ainda mais difícil lidar com tudo isso. E isso também tem a ver com o feminismo, porque hoje se fala em feminismo negro também, né? Então, que antes não se falava praticamente, mas existem diferenças. Então é muito bacana porque ela é uma ativista de moda que trabalha com moda, ela fala de feminismo negro e ela coloca as dificuldades das mulheres negras até para reconhecer a própria história. Sim, se reconhecer, né? Se reconhecer. Então, e ele é muito fácil, é um livro gostoso de ler. O outro livro muito bacana chama Revolução da Moda. Ele é um livro que tem 18 ensaios de mulheres brasileiras que estão transformando a moda, a indústria da moda do Brasil. Ele foi organizado pelo Instituto Fashion Revolution. A organização é da Heloísa Artuso e da Fernanda Simon, que é a diretora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil. E aí, Marcelo, nós vamos colocar então o vídeo? Vamos. Esse chemise, esse tecido do chemise também era um dos tecidos do acervo da minha família. O detalhe de flor que a gente fez como um broche, ele era um arranjo de cabelo que a minha mãe tinha usado para ser madrinha em um casamento. Na passarela, consciência ambiental e ética. Essa é a proposta da Anarquia de Vestir, uma marca de roupas de Santos que nasceu em 2024, mas que traz na bagagem uma história que já dura há mais de 30 anos. A gente já quis começar dentro dessa pegada de uma moda mais ética, mais sustentável, mais justa, porque é nisso que a gente acredita na nossa vida, né? Então, e hoje cada vez mais os negócios eles precisam considerar todo esse lado, né? A gente realmente acredita que o melhor negócio é aquele que é legal para mim, para o outro e para o meio ambiente também, para todos os envolvidos. A roupa mais sustentável que existe é aquela que já existe, que já está pronta. É nisso que a gente tem que pensar, né? Então a gente vai meio contra essa coisa de lançamento de coleção por temporada. A gente acredita numa moda atemporal, né? Porque a roupa ela tem que durar bastante tempo, ela não tem que ficar mudando de estação, né? Ela tem que ser útil durante a vida útil dela e que pode durar muito. Os tecidos que compõem a coleção fazem parte de um acervo deixado pelo pai da Suzana, que trabalhou com tecelagem. E a mistura de retalhos com acessórios e muita criatividade criou peças únicas na coleção que, além de vestir, trazem uma mensagem pela liberdade. Na moda, infelizmente, a gente sabe que do mesmo tecido. Tem muitos casos de trabalho análogo à escravidão, né? Então, é uma preocupação que a gente tem de saber com quem a gente está trabalhando, de remunerar bem essas pessoas. Então, nossa primeira coleção, a gente foi fazer com uma modelista e uma costureira que são da Praia Grande, que eu já conhecia o trabalho, né? E que, infelizmente, no passado já tinham tido casos de trabalhos análogos à escravidão. E com apenas alguns meses de existência, a marca conseguiu um feito. Foi a única representante da Baixada Santista na Fashion Weekend Plus Size Novos Talentos, que aconteceu em São Paulo. A gente fica, né? Ai, será que eu vou conseguir? Não vou. Ana, minha sócia, vestindo a jaqueta. Veio a estilista que existe dentro de mim e
foi, vamos pra cima. E quem desfilou com as peças na passarela foi a modelo Elaine Ribeiro, que soma mais de 20 títulos como musa plus size do Santos Futebol Clube. Antigamente, as mulheres mais gordinhas, assim, elas só usavam preto pra se esconder e não tinham muitos looks diferentes, né? Hoje não, hoje tu usa só calça de cotton e bermuda de cotton, como usavam antigamente. Hoje a gente tem crops de vestidos, short saia, muitas roupas, estilos diferentes, para vários estilos, e é o que a anarquia traz, né? Coisas incríveis, looks diferenciados, e eu acho que as gordinhas estão muito felizes com isso, viu? Nossa, eu já tinha visto o vídeo, e eu achei assim, bem irreverente, coisa nova. E mais importante disso tudo é que são peças que não foram jogadas, que não foram pro lixo. Que não foram pro Se lixo. transformou aquilo que a gente viu. Cada peça mais linda do que a outra, né? E eu gostei também, assim, aquela mistura, né, na hora do desfile, as botas. Sim. Que eu perguntei muitas vezes pra minha filha, onde que eu vou arrumar, eu vou andar com uma bota dessa? Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, eu não tinha pensado que aquela jaqueta, aquela bota ficava, né? Ficou porque lindo. é isso. Moda é muito isso, é você brincar. Gente, o nosso melhor amigo é o espelho. Mas quando a gente trabalha bem a autoestima, não é para se olhar e ver defeito, pelo contrário. É para você se olhar, se achar linda, maravilhosa e fazendo combinações como você quer, né? Como a gente está caminhando já para aqui para o final, quero lembrar que no próximo sábado, né, dia 29, Anarquia de Vestir vai estar desfilando no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que fica ali na Frei Gaspar. E vão lá, participam, a entrada é grátis, né? Só solicita o material de limpeza, né? E algum produto PET para eles poderem entregar isso para a ONG. E também que em abril, dia 17 a 19 de abril, vocês vão estar na Feira Criativa, né? Na Frontaria Criativa. Isso. E também vai estar lá as exposições, mostrando todas essas peças lindas e maravilhosas. Você falou, deu uma dica aí dos livros. Me dá uma dica de moda. Exemplo, eu tô com essa blusa aqui, ó. Sim. Sem nada. Sem nada. Só tô com o meu colarzinho que eu costumo ficar sempre. Me enchi dela. Eu quero... Nossa, mas eu gosto da blusa. Tá lá, olha, novinha. Então, você pode customizar. Ideias, olha eu. Então, Ideias. você pode, de repente, colocar um babadinho de renda aqui nela. Tá, aqui. Por aí, exatamente. Ou você pode abrir mais esse decote, se você quiser deixar ele um pouquinho maior, dá para fazer também. Ou se você quiser mexer na cor, quer mudar a cor, aí você vai ver técnicas de tinturaria feitas em casa, né? Então, dependendo do produto que você usar, como você torcer ela, vai ficar de um efeito diferente. O famoso tie-dye, que é muito associado aos hippies e que vira e mexe e volta pra moda, Vira e mexe, sim. é um tipo de tingimento mais natural, feito em casa e que ajuda muito para quem quer customizar roupa. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que também é legal o pessoal se tocar em abril, de 22 a 27 de abril, vai estar rolando a Semana Fashion Revolution 2025, ela é no mundo todo. Eu sou a representante do Fashion Revolution Brasil aqui na Baixada Santista. Estou montando a agenda do que a gente vai fazer por aqui. Teremos ações em Santos e São Vicente. Nossa, que bacana. Tá, então anota na agenda, segue lá o Instagram. Passa aí. Todas as tuas redes sociais, já vai passando. O meu, Suzana, é @Suzanices. Tá? E aí o da Anarquia de Vestir é Anarquia de Vestir. E eu acho que é isso, gente. Acho que alguém fez alguma pergunta? Sabe uma coisa? Não dá pra gente só abrir um pouquinho pra finalizar aqui o álbum? O álbum, claro. Ai, eu tava olhando as bijuterias, coisas lindas. O que você quer? Aí, ó, coloca pra sua câmera aqui, isto. Mostra pelo menos um. Ó, e aí, gente, como que foi, assim, feito, mais ou menos. Aqui a gente tem as bijus, tem umas fotos do Jucile também.
A gente reutiliza muito material para biju também. Então, se você tem biju antiga, você pode trazer pra gente, que a gente monta ela de uma forma diferente. Pode chamar lá no Instagram e combinar. Pode combinar. Tá. Exatamente. Temos coisas em pedras naturais. Essa daqui, por exemplo, são pedras naturais, tá? De um fornecedor lá de São Paulo. Que é importante a gente sempre ver, né? A moda justa também cuida de tudo isso, né? De quem que você tá comprando. Deixa eu ver aqui. Pérolas, a gente tem muita coisa de pérolas, que pérolas tá bombando. É aquele clássico, né? Eterno. E aí a gente volta na Chanel, que foi quem trouxe a maravilha das pérolas falsas pra moda. Né? Porque a própria pedra, a pérola, ela é caríssima, ela é uma joia. Sem condição. Sem condições. Então, foi ela que popularizou as pérolas falsas na moda, e que é uma sacada muito bacana. Sim. E que nunca sai de moda. Aí, deixa eu ver aqui se tem... Aí, ó, aqui, por exemplo, essa sou eu. Essa saia que eu tô usando aqui era uma calça jeans minha, que a gente recortou, pegamos lenços em organza que eram da fábrica de lenços da minha família e customizamos a saia, né? E aí deu esse super efeito. Aqui do lado é minha sócia Adriana com um dos kimonos. Kimono é uma peça que a gente vende bem. Ele é ótimo para temperatura aqui da Baixada Santista. É, porque ela fica oscilando, né? É fácil de carregar na bolsa, né? Então é uma opção bem bacana. A gente pensa muito nisso também, na utilidade das roupas, sabe? Para facilitar. Qual é a frase que você poderia deixar pro final? Uma frase, um poema? Seja você mesma. Seja você mesma e se ame, em primeiro lugar. Porque é aí que o mundo muda quando a gente passa a se amar de verdade. Não aquela autoestima de Instagram, de frasezinha motivacional. Aquela coisa que vem de dentro, né? Porque aí você não precisa nem de maquiagem, nem nada, né? Porque é uma coisa que vem de dentro, brilha, é uma luz interior. E esse é o primeiro passo para tudo na vida, não só em relação à moda. Acho que quando a gente liberta, quando a gente se liberta para ser quem a gente realmente é, deixar tudo isso vir à tona no nosso dia a dia, no trabalho, em todas as áreas, a gente ajuda a transformar o mundo, né? A nossa vida, a vida de quem está do nosso lado, as pessoas que passam por nós, né? Tem muita aquela coisa assim, tem muita gente que se diz isso, aquilo, não sei o quê, e não cumprimenta o porteiro. Né? Então, cara, já tá tudo errado, né? Verdade. Porque a gente vive com outras pessoas, a gente convive o tempo inteiro. Então, a gente tem que olhar para as pessoas como outras pessoas, respeitá-las, tá? E aí, nisso você tá lutando contra o racismo, contra o machismo, contra todos esses tipos de preconceito, porque a partir do momento que eu não vejo a pessoa negra, eu vejo apenas um ser humano, uma pessoa, eu não vou ser racista. Porque é uma pessoa que eu estou vendo. Ela não tem o adjetivo negra, né? Ou uma pessoa plus size. A pessoa não é plus size, ela é uma pessoa. O plus size seria o adjetivo, ou gorda. Ou não sei. E a gente também precisa normalizar essas palavras, né, meio que as pessoas consideram preconceituosas, como gorda, como velha, que cai no etarismo, né? Assim, só que não é isso que faz as pessoas serem quem elas são. São características e que podem ser momentâneas. Então, seja você, seja livre para ser você. Se ame, né? E com isso você vai estar espalhando amor para o mundo, que a gente está precisando muito nesse mundo maluco que a gente vive hoje em dia. Verdade. A gente está terminando, né, agora. Se quiser folhear e achar alguma coisa que você queira mostrar. Ó, esse look aqui do Dicília, essa saia de tule com o top, né? É assim, por que a mulher gorda não pode mostrar a barriga? Quem foi que disse? Nossa, ficou muito bonito. Se ela quiser, ela pode sim vestir o que ela quiser, mostrar tudo. E esse look ficou lindíssimo e a menina ficou muito feliz.
E o detalhe que esse top dela, a gente não fez ele como um top. Ele era só uma faixa de tecido, só tinha uma costura que a gente montou no corpo dela. Que legal. E eu já pensando que já tinha feito. Não, a gente montou no corpo dela na hora. Só para te falar que a Adriana Seixas, ela entrou, fez, mandou aqui, ela falou que achou sensacional, que se emocionou, né, com o desfile. Porque pra gente, a gente estava nos backstage, então a gente não viu o desfile, a gente viu só depois no vídeo, né? Tá? E aqui, ó, também essa mesma pegada, né, de deixar a barriguinha à mostra, de usar... Nossa, ficou tão... Esse corselet aqui, ele é num jeans que também era do acervo da minha família. E se transformou num corselet. E essas coisas, geralmente você vê a pessoa magra usando corselet. Por que não? Todo mundo. Não é uma questão do corpo. Se você sabe fazer, se você sabe modelar, você pode usar o que você quiser. Entendi. Tá? É isso. Mas vamos lá, gente. Infelizmente, eu tô olhando aqui, nosso horário, nosso tempo tá estourando, passando. Como você disse, pra gente ser o que queremos ser mesmo, sem se preocupar, né, do que o outro vai pensar, que o outro... você falou da questão do cabelo, né, graças a Deus a questão do cabelo tem se mudado, essa visão. Mas é isso. Minha querida, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Acho que a gente vai se rever, viu, lá no Instituto, porque a localidade seja aqui... Seja bem-vinda. Né, Vitória? A gente pode, né, vamos lá aprender, fazer algumas coisas, né? É muito importante. Parabéns pela sua... Você desconstruiu algo que veio lá da sua geração, né? Quebrou, rompeu as barreiras aí, você é diferente, né? Vamos, e faz o convite para todas. Exatamente. Vamos ser diferente, vamos ser o que a gente realmente é e quer ser. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Adriana, que tá aí nos assistindo, né? Obrigada mesmo. E obrigada a todos. Beijo, obrigada, Vitória, também, que eu tô vendo aqui que você entrou, mandou algumas... falando que estava curtindo, né? Bem, gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Dá lá, tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Né? E vamos estar se vendo aí na próxima segunda-feira com novidades, né, para a nossa entrevista. Beijos e que Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau.